Mês de setembro, referência à prevenção ao suicídio já passou, mas o alerta sobre a importância deste assunto tão delicado não pode deixar de ser debatido. De acordo com dados publicados no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil mais de 112 mil mortes por suicídio, com um aumento de 43% no número anual de mortes, de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. Aqui em Rondônia, uma pesquisa revelou que os homens são os que mais tiram a própria vida, segundo a delegada Rosilei Lima. Embora a mulher seja a que mais tenta, os homens são os que mais cometem o ato. Nós tivemos aí agora, de setembro de 2020 a setembro de 2021, nós estamos fechando essa estatística, ainda vamos homologar esses dados, tá? Porque a gente olha ocorrência por ocorrência e pesquisa se de fato, por exemplo, o homicídio consumado, se de fato aquela pessoa morreu, né? Então, o que acontece? Nós ainda estamos homologando esses dados, mas nós tivemos de setembro de 2020 a setembro de 2021, 60 suicídios consumados na capital, no prazo de um ano. O que é uma estatística alta, né? É uma estatística triste a gente pensar que o suicídio ele pode ser evitado. Mas como podemos evitar o sofrimento de muitas famílias e salvar vidas? O primeiro passo, ao perceber que uma pessoa está apresentando algum problema de saúde emocional, é incentivar a buscar ajuda profissional. Se a pessoa percebe que ela perdeu o interesse pelas atividades dela, está tendo muita dificuldade para fazer as coisas que antes ela fazia com facilidade, alteração no sono, alteração no apetite, alteração significativa de humor, você se irrita com muita facilidade, chora com muita frequência, a ansiedade é algo muito, muito presente, principalmente nesse momento de pandemia. Então, medo de situações que não necessariamente estão acontecendo, né? Muitas suposições, umas preocupações com situações que ainda não aconteceram, isso pode ser algum sintoma. E também existem os sintomas um pouco mais sérios, que são como, por exemplo, as alucinações auditivas, ouvir vozes, ou os pensamentos de fazer alguma coisa contra si mesmo ou contra outras pessoas. Então, se você não se sente bem, você pode buscar o CAPS e aí nós fazemos essa avaliação dos sintomas. Pessoas abaladas emocionalmente nem sempre buscam ajuda, seja com alguém próximo ou com profissionais especializados. Os motivos são diversos. Entre eles, achar que consegue superar as frustrações sozinhas, que ansiedade, insônia, medos sem motivos fazem parte da correria do dia a dia. A gente costuma falar que todas as pessoas precisam de suporte com um profissional psicólogo, né? Por quê? Porque todos nós temos a nossa variação normal de emoções e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Principalmente com as situações que geram emoções desconfortáveis, que são as emoções vistas como negativas, como, por exemplo, a tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade. Então, o psicólogo ele ajuda as pessoas a lidarem com essas emoções, ajuda no acompanhamento dos transtornos mentais, que são questões um pouco mais delicadas, que necessitam mesmo de um suporte, e outras questões mais simples, do dia a dia, como lidar com relacionamentos interpessoais, como melhorar habilidades sociais. Então, não necessariamente precisa haver um problema muito ruim acontecendo para que a pessoa procure atendimento psicológico. Muitas vezes, esses casos não são tão simples assim. A depressão, por exemplo, é doença silenciosa, é muito séria, que interfere na vida diária. Jonathan da Silva percebeu mudanças no comportamento do companheiro. No começo foi bem difícil. Eu identifiquei porque a pessoa começou a ficar apática, começou a ficar triste pelos cantos, sempre reclamava de que não queria fazer as coisas, não queria sair, não estava mais aquela pessoa que era antes. Então eu resolvi procurar maneiras por si só, né, de ajudar. Procurei sair mais com a pessoa, procurei implementar coisas novas no relacionamento, mas não adiantou. Ela indicou um terapeuta.
que um terapeuta muito bom que tem aqui em Porto Velho, que iniciou um tratamento com ele. Então, nessas idas e vindas na terapia, eu consegui notar melhora no estado dele. E foi isso que aconteceu. Assim, ele foi melhorando, o relacionamento também foi melhorando com o passar do tempo. E agora, assim, eu sinto que ele está bem melhor, tá bem disposto, tá de bem com a vida, tá com a vontade maior de viver. Antes ele não tinha essa vontade. Ele sempre falava que não tinha perspectiva de vida, de futuro, isso, aquilo, outro. Agora ele tem uma nova visão de vida. Geralmente, as pessoas que estão com a saúde mental debilitada não se atentam para o que acontece ao seu redor, como o Rian Robson, que só veio se dar conta da fragilidade emocional quando recebeu o apoio do companheiro e iniciou o acompanhamento profissional. Foi o primeiro apoio que eu tive. Porque a gente não consegue identificar, a gente só quer se isolar. Aí ele insistia bastante para estar ali perto, para querer me levar para o canto, mas na hora que falou assim, eu te levar no psicólogo, eu fiquei feliz. Parecia que era alguma coisa que eu queria, mas que eu tinha dificuldade de procurar, falta de coragem. Tinha medo de descobrir. Eu não queria descobrir mais nada, que eu achava assim que eu já estava cheio. Mas foi bom fazer a descoberta. O apoio da família é fundamental para que a pessoa sinta segurança em procurar o tratamento. O autoconhecimento ajuda no retorno da vida social, sendo importante o acompanhamento profissional. Os sintomas da depressão são muitos, entre eles insônia, falta de apetite, baixa autoestima, dores e sintomas pelo corpo sem causa aparente. Procure um médico. Nas unidades básicas de saúde, Centros de Atenção Psicossocial CAPS, em Porto Velho, há 3 unidades. O CAPS Três Marias, na Rua Equador, bairro Nova Porto Velho, CAPS Infanto Juvenil, na Rua Matrinchã, bairro Lagoa, e o CAPS AD, localizado na Avenida Guaporé, no Flodoaldo Pontes Pinto.